Tribunal Aeronáutico, CSI da Aviação, o voo da noiva, que é assim, baseado em caso real. Esse é o vídeo 3. O vídeo 1, introdução. O vídeo 2, eu falei sobre o aspecto meteorológico, para que você entenda todo este caso. É interessante que assista aos demais vídeos. Lembrando que o vídeo 2 nós falamos sobre a essência, que são os aspectos, que foram aspectos meteorológicos. E nós vimos lá que houve o acidente, onde a noiva e os demais ocupantes da aeronave, do helicóptero, morreram. E aí nós vamos falar hoje aqui sobre a responsabilidade. Lembrando que aqui eu não vou culpar ninguém, mas eu vou fazer algumas perguntas, levantar algumas teses, hipóteses, para que nós possamos entender a alma desse acidente. Para melhores informações, mais informações, no nosso curso de perito aeronáutico, nós vamos dissecar com mais profundidade esse assunto. Quem é o responsável? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, nós tivemos lá a empresa de eventos, que estava organizando o casamento, a empresa de táxi aéreo, ou será que tem mais pessoas envolvidas nesse acidente? E eu vou fazer aqui algumas colocações e você vai conseguir seguir a lógica desse acidente. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, do IPK, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Olha só, pessoal, dentre vários fatores tópicos que nós podemos elencar, eu vou elencar aqui dois: empresa de eventos e a empresa de táxi aéreo. Lembrando, a noiva contratou a empresa de eventos. A empresa de eventos deu uma sugestão para que a noiva chegasse de helicóptero, fazendo uma grande surpresa para todos. Inclusive, era uma novidade, era uma surpresa para o próprio noivo. Então, a empresa de táxi aéreo não teve contato nenhum com a noiva diretamente. A noiva contratou a empresa de eventos. E a empresa de eventos fez toda a programação, todo o contato com a empresa de táxi aéreo para que levasse a noiva. A noiva apenas teria que chegar em determinado horário, em determinado local, para que fosse deslocada. Tá? Então, é por aí que caminha as coisas. Aí a gente começa a caminhar. A empresa de táxi aéreo era irregular. É o famoso TACA. Ou seja, para que eu contrate uma aeronave, um helicóptero ou um avião para me transportar de um local para o outro e eu pague, isso é considerado táxi aéreo, a empresa precisa ser certificada, reconhecida pela ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil. Então, não é qualquer aeronave, qualquer helicóptero ou qualquer avião que pode transportar pessoas. Não. Então, se eu tenho um helicóptero ou se eu tenho um avião, eu posso transportar qualquer pessoa, desde que eu não cobre, desde que eu não faça um serviço especializado de táxi aéreo. Se eu quiser oferir lucro, se eu quiser prestar um serviço de táxi aéreo, eu preciso me regulamentar perante as autoridades aeronáuticas. E este táxi aéreo, que não era táxi aéreo, era irregular. Então, eu faço a seguinte pergunta: a empresa de eventos que contratou a empresa de táxi aéreo, ela tem responsabilidade nesse assunto? Ora, a empresa de táxi aéreo precisa seguir alguns parâmetros, alguns requisitos de segurança que uma aeronave não de táxi aéreo não precisa seguir. Então, a certificação do piloto precisa ser diferente, a aeronave passa por uma inspeção diferente, ou seja, estas inspeções, estes requisitos têm a finalidade de proporcionar uma segurança maior aos passageiros que serão transportados mediante ao prévio pagamento. E essa empresa de táxi aéreo era uma TACA,
não era regular. Aí eu já lanço uma pergunta. A empresa de eventos tinha como saber se essa empresa era regular ou irregular? Ou será que ela não tinha responsabilidade nenhuma sobre o caso? Essa aeronave era TACA, era um táxi aéreo irregular. Mas será que, sendo um táxi aéreo irregular, ela estaria descumprindo? Claro que estaria descumprindo normas, mas quais são as normas? Seriam muitas as normas que ela estaria descumprindo? As normas que estavam sendo descumpridas comprometiam a segurança do voo? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Táxi aéreo precisa ter piloto e copiloto. É mesmo, Calazans? Um táxi aéreo precisa ter piloto e copiloto? Ora, neste voo havia apenas o piloto. Eu faço uma pergunta, não é nenhuma acusação. No nosso curso de perito aeronáutico, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Vamos supor que, para ser táxi aéreo, precisaria de um piloto e copiloto. E nessa aeronave havia apenas um piloto. Havendo essa necessidade, ele estaria descumprindo. Então, eu estou dando aqui um exemplo. Qual mais irregularidades estariam ocorrendo aqui? E aí a gente vai, né, para a pergunta. Há uma conta a ser paga. A aeronave, eu faço até a pergunta, o seguro pagaria isto? O seguro sabendo, o seguro da aeronave, sabendo que a aeronave estava fazendo um voo irregular, teria a obrigação de reparar os danos causados, tanto os danos materiais como os danos civis, os danos morais, né? Indenização civil, danos morais. Está aí a grande pergunta. Tá? Olha só outra coisa. Piloto e helicóptero não eram homologados ao voo por instrumentos. De quem é essa responsabilidade? Então, nós vemos aí, no nosso caso, que nós não estamos analisando o caso real, mas esse caso é baseado, sim, em caso real, e esse fator é um fator muito importante. Ora, a empresa de eventos deveria saber que as condições meteorológicas no dia estavam adversas e que não permitiriam voo visual. Eu já falei na aula anterior e eu vou falar na aula seguinte, que houve, sim, uma pressão tanto da empresa de táxi aéreo quanto da empresa de eventos para que a noiva chegasse, para que o piloto entregasse. Então, é como se ele fosse coagido. A empresa, tanto de táxi aéreo quanto a empresa de eventos, podia coagir o piloto a entregar? Caso elas tivessem coagido, se isso ficar confirmado, a responsabilidade pelo acidente sai da esfera da culpa, negligência, imprudência e perícia e sai para o dolo eventual quando se quer assumir. Isso tendo se verificado, os valores de indenização eles podem ser majorados. São essas questões que nós levamos em consideração. No caso real, isto foi, sim, discutido de forma muito contundente. E de quem é a responsabilidade? Responsabilidade administrativa, no caso da empresa de táxi aéreo, perante as autoridades aeronáuticas, por exemplo, a ANAC, ou até mesmo o DCEA, o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo. A pergunta que se faz é: você fez um voo irregular? Perante a ANAC, poderia ter essa resposta, essa pergunta, e teria que apresentar uma resposta. Quando eu falo resposta, eu estou falando uma defesa. Qual seria a defesa? Você é táxi aéreo? Não é táxi aéreo. Dentro da sua certificação perante a ANAC, você é uma empresa de voo não regular, não especializado em táxi aéreo. Haveria alguma punição nesse sentido para a empresa de táxi aéreo? Na esfera penal, houve mortos. 4 pessoas morreram. Houve mortos. De quem é a responsabilidade penal? Existe responsabilidade penal da empresa de eventos que forçou a chegada? Da empresa de táxi aéreo? Do piloto? Claro, o piloto não vai responder porque ele morreu. Caso o piloto tivesse sobrevivido,
teria responsabilidade penal por homicídio culposo ou homicídio doloso. Na esfera civil, que é um grande tópico, houve perda, a aeronave se perdeu, perda total da aeronave. E houve também, caso a família queira entrar, os familiares das vítimas, com indenização por danos morais, é possível uma indenização, e aí, claro que é possível, mais do que analisar a possibilidade, é quem vai pagar essa conta. Então, nós temos aqui um imbróglio, tá? Um imbróglio bem complicado, que um perito aeronáutico, ele precisa, o especialista em direito aeronáutico, ele precisa trabalhar muito bem com esses elementos para que possa identificar, olha só que interessante agora, hein? Identificar quem deu causa ao acidente. Não é o quê. O quê é um ponto a analisar. O que deu causa ao acidente? Essa pergunta eu fiz no vídeo anterior. O que deu causa ao acidente? Foram as condições meteorológicas adversas ou foi a conduta do piloto? Precisa analisar isso. Esse é o ponto principal. Depois que nós respondermos a essa pergunta, partimos para a outra. Quem vai responder? O que deu causa? Qual foi a causa? Para fins aeronáuticos, para fins jurídicos, para fins de responsabilidade jurídica, causa difere de fator. O que? Pessoal, para identificar isso, é o ponto crucial entre a investigação técnica de prevenção de acidente e a investigação jurídica, que é a investigação de responsabilidade. E aí, quem vai pagar a conta? Eita, isso aqui é muito interessante, hein? Lembrando que esse caso, tá? Esse caso, ele está se tornando um livro e também ele faz parte do nosso curso de perito e de direito aeronáutico, tá bom? O livro está impressionante. O caso também é um estudo onde nós vamos dissecar e responder todas essas perguntas de forma mais profunda. E, meu Deus, o vídeo 4, nós vamos analisar, eu como especialista em psicanálise e psicologia, eu vou fazer algumas perguntas sobre o aspecto psicológico do piloto. O piloto sentiu-se forçado? Ele poderia negar a realizar esse voo? Ou, melhor, continuar esse voo? E aí, lembrando que este caso, se você não é da área da atividade aérea ou não é do direito, você pode entrar no nosso site e também na nossa constituição de CSI da aviação. Eu promovo aí estudos de casos, vários casos, não só acidentes, mas vários casos da atividade aérea. E você que não é da atividade aérea, nós desenvolvemos uma linguagem que você vai conseguir entender perfeitamente. Se você é da atividade aérea ou do direito, você pode ser perito aeronáutico ou especialista em direito aeronáutico, onde nós vamos estudar isso aqui, esse assunto e muitos outros dentro do aspecto jurídico. Para receber mais informações sobre outros casos, inscreva-se no nosso vídeo e toque o sininho, ok? Para receber informações sobre os nossos cursos, Calazans Daniel, nosso e-mail, ou também no nosso Zap, inclusive você pode pedir para se afiliar. Temos vários grupos de peritos aeronáuticos, grupos do CSI da aviação, grupo de especialistas em direito aeronáutico e muitas outras coisas. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.